Olá pessoal, tudo bem? Eu preparei aqui uma aula de revisão, exercícios de revisão de preparação para a sua prova. Tá bom, pessoal? Espero que vocês estejam bem e assim que possível assistam essa aula de preparação para a sua prova que vai ocorrer na próxima semana. Tá bom? Então vamos lá. A primeira questão. Bom, a primeira questão diz o seguinte, uma questão caiu na prova do Colégio Naval 2018, sobre o calor, luz, som, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção que apresenta o conceito correto. Letra A. Temperatura é energia contida em um corpo aquecido? Não. Pessoal, temperatura é a grandeza que está associada ao nível de agitação molecular. Temperatura de um corpo mede o grau de agitação de suas moléculas. B. Ao ferver a água destilada em uma panela, água destilada, água quimicamente pura, uma panela com tampa aberta e ao nível do mar. Após a água atingir e permanecer em ebulição, sua temperatura se mantém constante? Verdadeiro. Pessoal, B é verdadeira porque durante a mudança de estado físico, a temperatura da substância não muda, a temperatura se mantém constante. Então a B é verdadeira. C. Por que a C é falsa? Vamos ver. Um raio de luz se propaga em linha reta em meios homogêneos e opacos? Não. Em meios homogêneos, transparentes e isótropos. A C está falsa. Um raio de luz ao atravessar um meio material para outro tem necessariamente a sua direção de propagação e sua velocidade alteradas? Bom, a velocidade da luz ela é alterada quando a luz muda de meio. A direção de propagação não necessariamente, porque a luz pode incidir perpendicularmente à superfície, ocorre refração sem desvio. O som e a luz se propagam no vácuo? A luz sim, porque é uma onda eletromagnética. O som não. O som é uma onda mecânica, necessita de um meio material para se propagar. Portanto, pessoal, opção verdadeira, letra B. Durante a mudança de estado físico, a temperatura da substância se mantém constante. Bom, questão aula na prova do Colégio Naval 2017. Ele diz assim: durante uma avaliação de desempenho físico, um candidato percorreu em 12 minutos uma distância de 2.400 metros e conseguiu uma energia total estimada em 160 quilocalorias. Olha que questão bacana no Colégio Naval. Supondo que a energia consumida nessa prova possa ser usada integralmente no aquecimento de 50 kg de água, cujo calor específico vale 1 caloria por grau Celsius, é correto afirmar que a variação da temperatura da água, cuidado pessoal, na escala Fahrenheit, e a velocidade média do candidato valem respectivamente? Bom, primeiro a gente pode calcular a velocidade média do candidato. Fique atento, pessoal, porque ele me deu a distância percorrida em metros, mas me deu o tempo em minutos. Então, primeiro passo, vamos calcular a velocidade média do candidato. Como eu calculo a velocidade média? Velocidade média é ΔS dividido por ΔT, Ou seja, 2.400 dividido por 12 minutos. Fique atento, pessoal, vou ter que passar esses 12 minutos para segundo, Porque aí eu acho a velocidade em metro por segundo, depois eu transformo em quilômetro por hora. Então vamos lá de novo. Velocidade média, distância percorrida, dividido por 12 minutos. 12 vezes 60. Aí a gente vai fazer continha básica. 12 vezes 60. 24 por 12 vai dar 2, vai dar 200. Não é isso? Vai dar 2. Aí aqui vai ficar 200 dividido por 60, 200 dividido por 60. Vai ficar 20 dividido por 6 metros por segundo. Para eu passar para quilômetro por hora, só multiplicar por 3,6. Para eu passar a velocidade metro por segundo para quilômetro por hora, multiplico por 3,6. Nada demais. E para eu descobrir a variação da temperatura, muito simples. Basta a gente lembrar que o calor é energia térmica em trânsito. Então, a quantidade de energia que foi absorvida pela pessoa é 160 quilocalorias.
essa quantidade de energia ela vai ser usada para aquecer 50 kg de água, né? Então, para produzir a variação da temperatura na água, só usar a fórmula do calor sensível, quantidade de calor, mc delta θ, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, usando a expressão para o calor sensível, né, abaixo representada, podemos determinar a variação da temperatura na escala Celsius. Depois a gente passa para a escala Fahrenheit. Vamos lá. Pela equação do calor sensível, quantidade de calor, 160 quilocalorias, onde Q é a quantidade de calor sensível, M é a massa do corpo, C é o calor específico, né, em caloria por grau Celsius, e delta θ é a variação da temperatura. Então vamos lá. Quantidade de calor fornecida, 160 quilocalorias. Ó, massa é 50 quilograma. Já posso cortar quilo com quilo. Calor específico, 1 caloria por grama, vezes a variação da temperatura. 50 vezes 1, 50. Passa dividindo, né? Então, delta T, a variação da temperatura. Ó. Quilo eu corto. Caloria eu corto. Ó. Grama, caloria por grama eu corto. 160 dividido por 50. Então, a variação da temperatura, 3,2 graus Celsius. Mas cuidado, pessoal, ele quer na escala Fahrenheit. O que a gente tem que fazer? Vamos lembrar? A variação da temperatura na escala Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a variação da temperatura na escala Celsius. Ou seja, de novo, a variação da temperatura na escala Fahrenheit é 1,8 vezes a variação da temperatura na escala Celsius. Só multiplicar por 1,8, né? Olha lá. Então você multiplica aqui, ó, 3,2. Ó, 3,2 por 1,8. Pessoal, pensa, 3,2 vezes 2 daria 6,4, né? Vezes 1,8, ó, vai dar um valor próximo de 6. Só pode ser letra A ou B. 5,76 graus Fahrenheit. Beleza? Só pode ser A ou B. Vamos lá, agora vamos achar a velocidade média. Note que não foi necessário fazer a transformação das unidades, né, de massa e quantidade de calor para as unidades mencionadas, porque o quilo de cada uma delas é simplificado. Beleza, agora vamos lá. Temos que apresentar a resposta na escala Fahrenheit. Como a escala Celsius comparada com a Fahrenheit possui 100 partes, significa que a variação de 1 grau na escala Celsius é 1,8 na escala Fahrenheit. Ou seja, só multiplicar por 1,8. Agora vamos lá. Para calcular a velocidade média é distância dividido pelo tempo, né? Distância percorrida dividida pelo tempo gasto no percurso, né? Aí ficaria aqui, ó, distância 2.400 metros, né? Que eu posso passar para quilômetro, eu divido por 1000. Tempo 12 minutos, passo para hora 12 por 60, né? Fazendo a continha, você vai achar 12 km por hora. Então, pessoal, se você voltar na questão, a opção correta é a letra A. 5,76 graus Fahrenheit, 12 km por hora. Uma questão bem bacana na prova do Colégio Naval. Bom, vamos analisar agora rapidinho. Questão número 3. Ó. Outra questão bacana, que também caiu na prova do Colégio Naval. 2016, ele diz assim, ó, com relação à termologia, coloque V para verdadeiro ou F para falso. Primeiro, temperatura, grandeza física que representa a medida do estado de agitação médio das moléculas de um corpo. Verdadeiro. Temperatura está associada ao nível de agitação molecular. Calor, energia térmica que passa de forma espontânea da região de maior temperatura para menor. A 2 é falsa. 3. Fusão, mudança de estado físico sofrida por um líquido. Não, pessoal. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. A 3 também é falsa. Evaporação, passagem do estado líquido para o estado gasoso, que ocorre de forma lenta, verdadeira. A evaporação ocorre de forma lenta. Então, olha só, vamos lá. Equilíbrio térmico, condição física na qual as trocas de calor entre dois ou mais corpos deixam de existir. Verdadeiro. Quando os corpos atingem o equilíbrio térmico,
equilíbrio térmico, ou seja, quando eles atingem a mesma temperatura, o fluxo de calor de um corpo para o outro ele é interrompido. Cessa-se o fluxo de calor, cessa-se a transferência de calor de um corpo para o outro, quando eles atingem o equilíbrio térmico. Então a primeira é verdadeira, segunda, terceira é falsa, quarta é verdadeira, quinta é verdadeira. Já vamos olhar para as opções. Ó, primeira é verdadeira, segunda e terceira é falsa, depois, quarta é verdadeira, já sabemos que a D é verdadeira, né, pessoal? Que a D é a correta, né? Já sabemos que a D é a correta. Agora vamos lá, por quê? Ó, convecção é o processo de transmissão de calor que ocorre devido à movimentação de massas, em especial nos líquidos e nos gases. Sim, convecção, pessoal, é o processo de transferência de calor, né, que ocorre com o transporte de moléculas, transporte de matéria. Verdadeiro. Caloria ou pequena caloria é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de qualquer substância tenha sua temperatura alterada em 1 grau Celsius. Mentira, pessoal, a caloria é a quantidade de calor, né, que a substância precisa receber para variar sua temperatura de 14,5 graus para 15,5 graus. Essa é a definição de caloria ou pequena caloria. Tá lá, ó, opção correta, letra D. Né? Bom, uma outra questão bem básica, né? Caula no concurso do Cefet do Rio, 2019, ano passado. Questão bem tranquila. Ó. Podemos considerar que a velocidade de crescimento do cabelo humano é, em média, de 1 milímetro a cada 3 dias. 1 milímetro a cada 3 dias. Esta velocidade ela pode variar de pessoa para pessoa, mas é constante para cada um de nós, não havendo qualquer base científica que venha comprovar que podemos acelerar o crescimento capilar, né? Cortando o cabelo em determinada fase da lua ou aparando as pontas para dar força ao fio. O que se pode afirmar é que os hábitos de alimentação e o metabolismo de cada indivíduo influenciam diretamente no crescimento dos fios. Se os cabelos de uma jovem têm velocidade de crescimento, né, que acompanha a média, em quanto tempo seu cabelo crescerá? Né? Tá lá, ó. Tá lá. Ele diz que a velocidade de crescimento do cabelo humano é, em média, 1 milímetro a cada 3 dias. Tá vendo? 1 milímetro a cada 3 dias. Né? Então vamos lá. Olha lá, só fazer regrinha de 3. Ó. Opa! Só fazer regrinha de 3. Ó, podemos considerar que a velocidade de crescimento do cabelo humano é, em média, de 1 milímetro a cada 3 dias. Esta velocidade pode variar de pessoa para pessoa, mas é constante para cada um de nós. Né? O que se pode afirmar? Aí vamos lá. Tá. Se os cabelos de uma jovem têm velocidade de crescimento que acompanha a média, em quanto tempo seu cabelo crescerá? E, pessoal, ficou faltando aqui os milímetros, né? Perdão, pessoal, essa questão aqui teve uma falha, né? Então vamos lá. Vamos para a quinta questão, tá bom, pessoal? Depois a gente refaz aquela questão lá. Ó, os Vingadores são um grupo de super-heróis de história em quadrinhos, publicado nos Estados Unidos pela editora Marvel Comics. O grupo também aparece em adaptações da Marvel para cinema, desenho animado e videogames. Os heróis mais conhecidos na formação original são Thor, Homem de Ferro, Vespa, Homem-Formiga e Hulk, além de seu primeiro recruta, o Capitão América, introduzido na 4ª edição. A equipe, criada com inspiração na Liga da Justiça, da DC Comics, tem molde de um clube, inclusive com o mordomo do Homem de Ferro, Jarvis, servindo-os. Né? Aí ele botou assim, no universo Marvel, a equipe tradicionalmente é a primeira a ser chamada pelo governo dos Estados Unidos, quando defrontado por desafios de ordem cósmica, e tem bases em Nova York e uma ilha na costa americana. Né? Uma historinha aqui. Aí diz assim, um dos membros mais famosos dos Vingadores é Tony Stark, o Homem de Ferro. Apesar de super inteligente, Tony Stark é uma
pessoa comum e torna-se um super-herói apenas por conta de uma poderosa armadura e de um fictício reator ARC preso ao peito, nas pernas e mãos da armadura do Homem de Ferro. Existem alguns jatos propulsores que, utilizando a energia gerada pelo reator ARC, podem acelerá-lo do repouso até a velocidade de 450 km/h em 5 segundos. Sabendo que uma pessoa comum desmaia quando submetida a acelerações acima de 5G, onde G é a aceleração da gravidade, ou seja, acima de 5 vezes 10, 50 metros por segundo ao quadrado, né? Tony Stark, letra A, desmaiará com a aceleração, que é de exatos 90 metros por segundo ao quadrado, desmaiará, suportará tal aceleração, que é exato 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, ele diz que ele sai do repouso e atinge a velocidade de 450 km/h em 5 segundos. Então vamos descobrir qual é a aceleração desse Homem de Ferro. Bom, lembrando que a aceleração é ΔV, né, dividido por ΔT. Primeiro passo, eu tenho que transformar a velocidade do Homem de Ferro em metros por segundo. Como é que a gente faz isso, pessoal? Divide por 3,6. 450 dividido por 3,6 vai dar 125. Então a velocidade do Homem de Ferro variou de 0 até 125 metros por segundo no intervalo de tempo de 5 segundos. Né? Então a aceleração dele, 125 dividido por 5 vai dar 25 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, é menor do que 50 metros por segundo ao quadrado. Portanto, ele não desmaiará. Né? Olha lá, ele suportaria a tal aceleração, que é de exatos 25 metros por segundo ao quadrado. Né? Não desmaiará, porque ele diz que o ser humano, né, ele desmaia quando ele atinge uma aceleração acima de 5 vezes G, onde G é a gravidade, acima de 5 vezes 10. Tranquilo, pessoal? Então ele não desmaiará, tá bom? Daqui a pouco a gente volta fazendo mais alguns exercícios de revisão para sua prova.